Olá, bom dia Soares, bom dia a todos que nos fazem companhia nesta manhã. Olha, o programa Maranhão Solidário do Governo do Estado oferece apoio financeiro a projetos que estimulem a melhoria dos índices de desenvolvimento humano aqui do Estado do Maranhão. Sobre os resultados do programa até agora e outros assuntos, claro, eu converso com o secretário estadual das Relações Institucionais, Enos Ferreira. Bom dia, secretário. Obrigado por estar aqui conosco esta manhã. Bom dia, Cabalá. Uma alegria estar contigo nesta oportunidade para falar um pouquinho sobre as nossas ações na Secretaria de Relações Institucionais. Obrigado, secretário. Secretário, os índices de desenvolvimento humano no Maranhão estão aí entre os piores do Brasil. Como o Maranhão Solidário, outros projetos que o senhor quer destacar, podemos falar mais adiante também, mas especificamente o Maranhão Solidário, como esse projeto que tem uma relação com a sua secretaria e outras também, como isso pode de fato mudar esse cenário aqui no Estado ou vem mudando? Bem, o nosso governo, o governo do Estado do Maranhão, ele trabalha numa perspectiva bem ampla. A questão do índice de desenvolvimento humano envolve diversas ações na área da saúde, da educação e outras áreas que são importantes, mas também o governo do Maranhão ele tem um olhar para as organizações da sociedade civil que estão lá na comunidade trabalhando o dia a dia, trazendo expectativas, trazendo alternativas para as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Por exemplo, nós temos muitas mães que estão impedidas, às vezes, de trabalhar porque não tem com quem deixar o seu filho. E dentro do Maranhão Solidário, nós estimulamos essas ações através de programas como Nota Legal, que apoiam as escolas comunitárias, as creches comunitárias e, às vezes, num lugar onde não tem uma creche do poder público, uma creche comunitária é apoiada pelo Maranhão Solidário e, assim, a criança tem a oportunidade de ter um momento de educação e a mãe tendo a oportunidade de trabalhar e trazer renda para a família. Então, o Maranhão Solidário ele estimula justamente as ações das organizações da sociedade civil, que trabalham em várias áreas. Nós temos entidades que trabalham na defesa do direito da criança, do adolescente. Algumas entidades trabalham famílias que vêm do interior para a capital, para a Imperatriz, com tratamento de saúde, de câncer, e não tem aonde ficar. E algumas casas de acolhimento recebem aquela família que está com o filho em tratamento e essas casas são apoiadas pelo poder público através do Maranhão Solidário. Eu poderia mencionar entidades como as comunidades terapêuticas que fazem um trabalho que poucas pessoas querem fazer. Cuidar das pessoas que estão sofrendo da dependência química, estão impossibilitados às vezes de voltar ao seio social, ao convívio social, e essas comunidades terapêuticas acolhem essas pessoas e cuidam delas, tratam delas naquele período em que elas estão mais graves. Há um trabalho voltado para a restauração familiar, há um trabalho voltado para a relação espiritual. A gente vê muito as comunidades, tanto da Igreja Católica como das igrejas evangélicas, fazem esse trabalho e muitas pessoas são restauradas e voltam ao convívio social através desse trabalho. E a gente poderia mencionar outras ações, como as escolas que estão hoje trabalhando em uma situação muito difícil, escolas comunitárias, diga-se de passagem. Nesse período de pandemia foi um momento de grave situação para elas, porque muitas delas precisam de uma taxa pequena que elas cobram da família, do pai, e as crianças não podiam ir para a aula. Então o pai estava sem poder trabalhar. E aí o Maranhão Solidário, pelo Nota Legal, fez com que essas entidades não parassem, continuassem um trabalho na educação, outras que trabalham com a defesa do direito do idoso, enfim. São muitas as ações que nós temos apoiado pelo Maranhão Solidário. Essa parceria do poder público com essas entidades civis, ela sem dúvida é muito importante. O senhor colocou aí um leque muito grande. Instituições que trabalham com crianças, com adolescentes, com idosos, dependentes químicos, tem a área esportiva também, até mesmo de proteção aos animais. Como se dá a distribuição desses recursos para cada um? Quais são os critérios para distribuir os recursos
para cada uma desses projetos aí? Muito bem, eu falei aí do Nota Legal, que é um programa de estímulo à cidadania tributária, onde o cidadão pede a nota fiscal e essa nota volta em forma de incentivo para o cidadão ou para as entidades. Então, o governo do estado estabeleceu um percentual do ICMS que é tratado nessas notas, que é recolhido nessas notas, para repassar para as entidades. Essa é uma forma. Nós temos, ao longo da existência do programa Maranhão Solidário, nós tivemos alguns editais que foram publicados e executados, tanto pela SEDPOP como pelas SEDES, e o mais recente foi pela SECAP, em parceria com a SRI e SEDPOP, onde nós contemplamos 100 entidades que foram chamadas a apresentarem projetos que viabilizassem ações de sustentabilidade lá na comunidade, nesse período de pandemia, e projetos que nós financiamos de 5, 10 ou 20 mil reais, num total de R$1 milhão que foram distribuídos. É feito um edital, as entidades são chamadas a apresentar esses projetos são analisados, são vistos por uma comissão, que após a análise faz uma etapa seguinte, que é a habilitação e assinatura do termo. Nós tivemos agora, na segunda-feira retrasada, um grande evento lá no Palácio dos Leões para assinatura desses 100 termos de fomento com 100 entidades que trabalham justamente nessas áreas que você mencionou, Sim. de proteção do direito do idoso, de defesa do direito da criança, da proteção da causa animal. E foi uma festa, porque num período de poucos recursos, num período de dificuldades que todos nós estamos enfrentando, o poder público, através do Estado do Maranhão, está dando incentivo para que essas entidades possam desenvolver esses projetos, né? E nós teremos, o governador, no ato da assinatura dos termos de fomento, o governador já anunciou mais um edital que está vindo por aí, a gente vai organizar, junto com outras secretarias, para que outras entidades sejam beneficiadas, contempladas através desse financiamento. Secretário, e para quem ficou fora desse edital, quem não conseguiu ser contemplado, mas porventura tenha se inscrito, tentado participar, mas teve o seu projeto recusado, ou então colocado por um segundo plano, uma segunda oportunidade, essas pessoas podem tentar novamente recorrer? Quem não participou, quais são os critérios básicos para que possam participar e se inscrever nesse edital? Muito bem. Todas as entidades que já têm a sua estrutura jurídica, os seus atos constitutivos regulares, podem participar, né? Tem que ter o estatuto registrado, a ata da fundação, a ata da aprovação da diretoria. Tem que ter alguns editais requerem por exemplo, o título de utilidade pública municipal, estadual. Algumas exigem um período de criação, né, dessa entidade, 1 ano, 2 anos. Enfim, as regras não são muito complexas, são bem básicas. Normalmente as entidades elas procuram se organizar para isso, elas estão atentas, nós divulgamos isso. Houve uma divulgação tanto na mídia como nas redes sociais, nos canais do governo, para que essas entidades acompanhem e participem desses editais. Secretário, além do Maranhão Solidário, quais outras ações a Secretaria de Relações Institucionais tem realizado? Bom, uma das importantes ações que eu quero destacar é justamente a interlocução entre o poder público e as igrejas. É importante ressaltar que uma coisa é a ação do governo, outra ação é a ação das igrejas, as organizações religiosas. Cada uma tem o seu papel, cada uma desenvolve o seu trabalho, um não interfere no outro, mas isso não impede que o poder público e as organizações religiosas mantenham um bom diálogo e façam parcerias que visem o bem dos nossos cidadãos maranhenses. Então, nessa ação de parceria, nós temos feito um grande trabalho de comunicação, de conversa com as organizações religiosas. Eu quero destacar, por exemplo, no período de pandemia. Sim. Ano passado, quando a pandemia chegou, nós tivemos uma crise muito forte e todo mundo sem saber o que fazer. Tivemos o lockdown determinado pela Justiça Estadual e quando foi amenizando a situação da pandemia,
cada setor foi estabelecendo seus protocolos sanitários para o retorno. E no tocante às organizações religiosas, eu, como secretário de Relações Institucionais, organizei com os pastores, o Chico Gonçalves com a Igreja Católica, fizemos conversa, inclusive com a participação do governador, para estabelecer esses protocolos sanitários. Daí surgiu a portaria setorial número 38, depois 93, ela foi revista, e todas essas ações que nós tivemos durante a pandemia foi conversado com as lideranças. Por exemplo, quando agora veio a segunda onda e foi preciso outras ações de restrição, o governador determinou que nós conversássemos com as lideranças, nós reunimos com várias lideranças para estabelecer qual seria a contribuição das igrejas no período, já que o setor do esporte, cultura, comércio, todo mundo estava tendo restrições, as igrejas, o governador entendendo a essencialidade das igrejas, não poderiam parar, mas deveriam estabelecer algumas regras. Né? E aí nós construímos coletivamente com as lideranças essas propostas, encaminhamos ao governador, que colocou nos decretos para que fossem implementadas essas medidas. Secretário Estadual de Relações Institucionais, Enos Ferreira, muito obrigado por nossa conversa. Ótimo dia, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Cabalão.